Olá de novo, hoje decidi fazer uma compilação com mais um rol de casos de corrupção do PS e de tentativas do PS de bloquear a justiça e o interesse nacional e, portanto, é importante que as pessoas vejam isto e percebam que é urgente votar noutros partidos que estejam fora da Assembleia da República. É urgente que os milhões de portugueses que não votam branco e nulo, utilizem o voto para acabar com estes partidos. E depois de verem este vídeo, espero que sintam vontade de o fazer. Quero ainda agradecer a todos que subscrevam o meu canal. Muito obrigada por partilharem e verem os vídeos e até um próximo vídeo. A prática aquém do que se passa em vários países da Europa. E o que eu queria apelar aqui, muito rapidamente, Sr. Provedor de Justiça e Sr. Conselheiro, fazendo apelo à sua longa experiência de magistrado, era saber se alguma vez ouviu falar, lhe passou pelas mãos, ou teve conhecimento de algum crime económico ou financeiro, nem sequer falo só de corrupção, em que se tenham aplicado os mecanismos de confisco a favor do Estado dos produtos do crime. Nós vemos, por vezes, na televisão, a Polícia Judiciária, a GNR, a PSP, aliás, quase há compite entre elas, a fazer a exposição da apreensão dos produtos do crime às associações criminosas, do tráfico de droga, fundamentalmente isso. Eu gostaria de saber, Sr. Provedor, alguma vez ouviu falar que alguém que tivesse cometido crimes de corrupção ou crimes económico ou financeiros em prejuízo do Estado tivesse sido objeto de medidas que existem sobre o seu património. É que eu só ouço falar, mas certamente por desconhecimento da realidade que me rodeia, de que fulano não tem património, de que cicrano está pobre, de que fulano, novamente, até pediu assistência judiciária para se defender no processo, vivendo embora em amplos palacetes, deslocando-se em carros de alta cilindrada e muito caros. Não, salvo as apreensões, digamos, nos delitos aduaneiros e na droga. Pois os carros são usados e tal. Salvo nessas caras. De resto... Não sabe bem do que é que eu estou a falar. Nós tivemos uma iniciativa legislativa no sentido de criar uma nova medida de coação, que é aquela que se deve apreender todos os bens quando existam indícios de uma disparidade manifesta entre o produto, ou o modo de vida, ou os bens que uma determinada pessoa tem e os seus rendimentos. Isto é, para que os juízes e procuradores, logo no início dos inquéritos, tenham a percepção e a sensibilidade para essas questões. Mas essa iniciativa foi chumbada pelo Partido Socialista. Ventura Leite defendeu que, ao contrário de outros países, Portugal geriu as contrapartidas de uma forma amadora, sem garantir uma aposta tecnológica no país. Até roupa interior, mobiliário e conservas foram utilizadas para crédito, digamos, da conta de contrapartidas. Ou seja, não houve qualquer preocupação de transferência de tecnologia, arranjou-se a maneira de exportar para algum tipo de empresas amigas. As conclusões já constavam do relatório de um grupo de trabalho em 2009. Ventura Leite diz ter sido desencorajado pela direção da bancada socialista a propor uma comissão de inquérito. O próprio relatório só não chegou ao Tribunal de Contas porque na votação a maioria PS votou contra. Ventura Leite acabaria por ficar de fora das listas para a Assembleia da República na legislatura seguinte. Depois, para onde é que iria o dinheiro da compra de novos aviões? Aqueles dinheiros que depois vêm assim, por acréscimo, por pois fora, é, olha, eu acho que isso... Eu gosto de pensar que isso era um tempo antigo. Mas existiu, é? Que hoje existiu. Garanto-lhe que existe. Eu sei. Garanto-lhe que existe. E as nossas autoridades estão a investigar. Havia 3 negócios muito concretos na altura em cima da mesa, que era, se bem me lembro, a renovação da frota da TAP, o TGV e a OTA, creio eu, a construção de um aeroporto, do novo aeroporto. O que eu lhe perguntava é, em primeiro lugar, e porque nos disse isso, é que
Na altura achou que poderia haver um inquérito, mas que alguém o tentou travar. A primeira questão que eu lhe colocava é quem é que tentou travar o inquérito? Eu referi aqui que ocorreu como, digamos, a forma mais séria de tratar o assunto tinha chegado às mãos relativamente à compra de aviões e à disponibilidade da Airbus de cooperar ao nível industrial, que esta situação merecia que alguém aprofundasse isso um pouco mais, que apurasse um pouco mais, que estava fora da nossa capacidade. E portanto, a questão foi esta. Não a uma comissão de inquérito, porque é impensável que o grupo aprove uma comissão de inquérito. Portanto, fiquei, claro, esclarecido sobre essa matéria. E coloquei a questão, e se a proposta for de enviar o processo ao Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas nos diga se o Estado foi suficientemente diligente nesta vultosa aquisição, porque a senhora deputada, estamos a falar do maior investimento feito na história do país em termos de aquisição de equipamento, a compra daqueles, não sei quantos aviões, 2.500 milhões. Portanto, era a maior compra que tinha sido feita até à altura. Era impensável para mim, era impensável para a ICEP, para a CIP, que um negócio destes, quando o próprio Ministério da Economia já tinha decidido que a aquisição de aviões da TAP deveria ser integrada numa estratégia de um cluster aeronáutico. Era impensável que este assunto passasse entre os pingos da chuva. Mas, obviamente, e a senhora deputada não peça agora para fazer aquilo que não desejaria, essa questão tornou-se óbvia para mim. Foi-me dito, não, comissão de inquérito é impensável, porque vai ser presidida por alguém que não é... E disseram-me logo, esquece isso, porque isso é uma maluquice. Portanto, não vai haver comissão de inquérito nenhuma sobre esta matéria. Senhor deputado, precisa que eu seja mais explícito. Disse, e eu cito, já recebi telefonemas a dizerem-me que, pela minha coragem, assinei também a minha sentença e que serei menos um deputado na próxima legislatura. O que eu lhe pergunto é se isto foi uma espécie de uma premonição que de facto se cumpriu. Houve uma altura que um jornalista me colocou a questão nesses termos, nos termos se isso não era, digamos, se eu não estava a agir contra os meus interesses, porque tinha tido contactos com várias pessoas, amigos, que me diziam, mas isto é um suicídio. Eu dizia, mas suicídio como? Eu sou um deputado da nação, não sou um vereador da Assembleia da República. Portanto, eu tenho uma responsabilidade. E agora, se isso teve a ver ou não com o facto de fazer parte das listas, é possível, provavelmente não. Há muitos candidatos, como sabe, cada vez que há a formação de listas há imensos candidatos, e já tive a oportunidade de dizer isto até na SIC, que teria sido provavelmente extremamente desconfortável para mim ter sido deputado na legislatura seguinte e desconfortável também para o grupo parlamentar. Portanto, ainda bem que as coisas ficaram assim. Senhor, obrigado. Senhora deputada. Desculpe, mas desconfortável porquê? Não querendo naturalmente ser indelicada com a minha pergunta, mas... Deputada, eu tenho que explicar o desconforto que era para um deputado do Partido Socialista ser o coordenador de um grupo que questionava os ministros. Penso que não é difícil perceber que esta situação é extremamente desconfortável. Houve uma altura em que me pediram para retirar a proposta de envio do processo ao Tribunal de Contas, porque me garantiam que o Sr. Ministro dos Transportes viria aqui para esclarecer. Ele veio, disse o que tinha para dizer, eu considerei que não estava esclarecido. A senhora deputada acha que esta é uma situação confortável? Conhece algum deputado que aqui alguma vez tenha estado numa situação deste género? Portanto, esta é uma situação altamente desconfortável. E sabe o que é que acontece aos deputados quando estão em situações deste género? Senhora deputada. O Sr. Dr. Ventura Leite tem a ver com a ida do relatório e a remessa do relatório ao Tribunal de Contas, que sim foi votada favoravelmente por todos os deputados, exceto um que se terá abstido na Comissão de Economia, mas foi inviabilizada por todos os deputados, à exceção do Dr. Ventura Leite, do PS, na Comissão de Economia. Eu lembraria que é esta a questão que aqui está. E, portanto, eu perguntava-lhe mais uma vez se é ou não verdade que os deputados do PS na Comissão de Economia de então inviabilizaram a remessa ao Tribunal de Contas do seu relatório. A proposta foi chumbada por maioria dos deputados.
de ir ver as contas do PS na rubrica Depósitos Bancários e Caixa, que foi onde apareceram estes donativos, e vi que em 2004 no PS diz lá 183.620 euros. Em 2005 diz 1.084.730.000 euros. E em 2006 diz 3.052.655 euros. Se eu aplicasse às contas do seu partido a lógica que a senhora deputada aplica às contas do meu, dizia imediatamente: isto significa que em 2004 o PS não estava no governo e quando passou a estar no governo, 2 anos depois, tinha 16 vezes mais de depósitos bancários e caixa, e depois só poder concluir, foi a esconde certezinha. Todos os caminhos nesta Comissão têm ido dar ao PS. E daí a necessidade do Partido Socialista de criar incidentes. Foi o PS, sim, que decidiu comprar os submarinos, e foi o PS, sim, que abriu o concurso para comprar os submarinos, e foi o PS, sim, que definiu o enquadramento contratual de contrapartidas, como o Sr. Deputado disse há 5 minutos atrás, é ainda hoje aquilo que rege todos os contratos respeitantes às contrapartidas dos submarinos. Portanto, foi o PS, sim. E é preciso não esquecermos isso. Embora o Sr. Deputado José Magalhães depois tente lançar aqui cortinas de fumo e criar casos atrás de casos com os escritórios de advogados. Primeiro o problema era que o escritório era o servo. Depois descobrimos que havia muito mais ministros do PS a terem contratado o servo até do que ministros da maioria.